Bom dia, gente. Espero que vocês tenham amanhecido bem. Tô contente da gente estar aqui reunida mais uma vez. Eu preciso saber se esse tom de voz vocês conseguem me escutar com toda a clareza. Aí, óbvio, se ninguém me responder, a gente sabe que ninguém tá ouvindo. Todo mundo responde. Então, ótimo. Maravilha, que bom. Ontem eu tive uma notícia de uma questão familiar e tive que voar aqui para São Paulo. E aí, pela configuração da casa, só quero ter certeza de conseguir passar a mensagem para vocês, mas não para todas as pessoas que estão na casa nesse momento. Enfim, muito feliz da gente estar aqui. Eu comento com vocês que à medida que a gente avança, no primeiro dia eu comentei sobre um propósito que no caso do Vale da Rainha é um propósito de uma nova terra. Existe uma nova terra que é consciencial, uma nova terra que nasce, que surge através do ser humano. Existe também o que é o propósito individual de cada um aqui, que não precisa estar separado de algo maior, como no caso, outra vez, da forma como eu, Patrícia, invoco, não para nós, mas para mim, no sentido do que represento em relação às dificuldades que hoje mestres animais passam e de como a gente consegue, enquanto coletivo, mudar essa consciência, inclusive para que os que já foram resgatados possam resgatar outros seres, seres humanos também. Eles são muito bons nisso, inclusive. Para quem já teve contato com o mestre animal, sabe disso. O mestre animal é muito bom para resgatar outros mestres animais, porque ele conscientiza seres humanos, né? Ele resgata seres humanos. E isso tudo é muito bonito da gente perceber, como eles abrem o nosso coração e como em algum momento da jornada pode ser que a gente tenha se confundido ao pensar que era a gente que ajudava eles e que talvez essa confusão tenha ocorrido porque a gente tende a centrar no ser humano toda a razão do universo. É como se tudo, de alguma forma, orbitasse em volta da gente e a gente precisa, talvez, aprender um pouco de humildade para caminhar sobre essa terra com mais leveza, para caminhar sobre essa terra com mais serviço e tudo isso é uma jornada outra vez. Então, no primeiro dia eu falei a respeito disso, falei de um chamado que existiu numa cerimônia sobre a gente invocar essa nova terra através de alinhamento interior. E essa nova terra que é consciencial, que daí é para todos os seres. Não é pro Vale da Rainha uma nova terra física para que os mestres animais possam ir. E esse alinhamento interno faz com que a gente desobstrua a graça que pode chegar não só para nós, mas através de nós para os seres. Porque o que foi apontado nessa cerimônia espiritual antes de começar isso tudo é que a graça já está para nós, mas que é a gente que de alguma maneira não consegue receber essa graça. Seja porque por vezes a gente pensa que não é merecedora, não é merecedor, porque às vezes a gente acredita que a gente ainda tem que trabalhar mais, e tudo isso vai no inconsciente, vai nos lugares mais profundos nossos. Às vezes a gente tem certos tipos de cura que não se instalam porque é uma forma da gente manter contato com o agressor e secretamente culpar o agressor, como se fosse uma espécie, uma forma de humilhar esse agressor. Falar: olha o que você fez comigo, por tua causa a minha vida não anda, por tua causa eu não consigo me curar, por tua causa eu carrego esse fardo, por tua causa. Então é uma relação estreita de uma falta de perdão que a gente pensa que não dá para o outro, quando na verdade a gente não dá para a gente. Então, tudo precisa ser visto. É como se a gente tivesse sempre abrindo a consciência da gente, o coração da gente com muita atenção. Porque à medida que a gente se move para dentro, o que está dentro de nós também se move. Isso a gente, como buscador, tem que entender. O que a gente está olhando não é algo morto. A gente pulsa a vida. Então, quando você vai para dentro, tudo se move também e se configura e se reorganiza. Então, é um trabalho de presença o tempo todo a gente olhar e entender como está se movendo e entender a forma também que a gente está fazendo com que tudo isso se mova. Porque tudo isso, outra vez, daqui começa e daqui se cria, ou seja, tem um espaço que é por onde uma magia acontece, de mistério, até que a gente consiga realmente entender esse mecanismo.
de mistério, onde a partir do que a gente sente, a partir do que a gente pensa, coisas são criadas no mundo. A gente consegue ver isso de um jeito mais claro e óbvio quando a gente realiza que o que a gente pensa, quando não existe nenhum tipo de elaboração pessoal, a gente pensa e faz. Ou quem de repente pensa e fala. Depois começa a existir elaboração e a gente vai mudando isso. Daí nem tudo que a gente pensa a gente fala, nem tudo que a gente pensa a gente faz. E eventualmente acontece uma purificação aonde não se pensa mais coisas que não se deve fazer, não se pensa mais coisas que não se deve falar. Tenho certeza que cada um e cada uma de nós também, à medida que vai percorrendo o caminho, vai notando isso. Fala, lá atrás eu tinha dificuldade em me deter. Cada uma de nós pode se relacionar com isso. Depois vai passando o tempo, a gente fala, agora eu já consigo me deter. E vai passando mais o tempo, a gente fala, agora eu não preciso me deter. Porque simplesmente aquele comportamento foi corrigido. E isso é bonito ver. E foi corrigido de várias formas, incluindo esforço, incluindo intenção, incluindo conscientização, incluindo uma desintoxicação que acontece em relação a esse apego que a gente tem, por vezes, de forma distorcida, ao prazer que a dor dá. A gente outro dia falou desse prazer da dor, da gente falar, nossa, que dia difícil, então hoje eu posso comer, hoje eu posso beber, hoje eu posso, enfim, e daí vem as indulgências. E aí, sem que a gente perceba, a gente está procurando então alguma coisa para falar, bom, e agora? Eu sei que eu não devo comer nada ruim, mas eu sei que quando eu tenho uma coisa muito ruim acontecendo, eu posso. Se a gente olha no condicionamento da nossa infância, alguns de nós tiveram certos tipos de educação onde, quando acontecia alguma coisa difícil, mamãe falava, tó docinho. Aí, o que que acontece na nossa vida? Automaticamente acontece coisinha difícil, e o que que o neném faz? Docinho. E aí a gente começa a ter uma questão com o alimento. Então, a gente precisa olhar constantemente, e olhar com uma certa leveza, porque a gente sempre vai encontrar situações onde a gente pode olhar para alguém e falar, fizeram errado comigo. Então, em vez da gente pensar, fizeram errado comigo, a gente pensar do mesmo jeito que a gente faz, que a gente olha para nós, quando uma maturidade acontece. Fizeram o melhor que puderam comigo. Ah, Patrícia, mas me machucaram. Fizeram o melhor que puderam com você. Machucaram a gente. Fizeram o melhor que puderam. Estão machucando os mestres animais. Estão fazendo o melhor que podem. Isso não significa que não se possa fazer melhor ainda. De fato. Mas até aquele momento é isso. E se a gente simplesmente ficar no apontamento, vira uma ferida para lá e uma figura para cá. Uma ferida. Ponto é, lá no começo, então, falei desse propósito, de como as coisas tinham acontecido, venho desdobrando isso, e a gente vem fazendo tudo isso em união. Por que em união? Porque as nossas dores, as nossas buscas, a nossa generosidade, o nosso chamado, a nossa egrégora, os guias, os mentores que trabalham com cada um de nós, quando a gente abre um campo, esse campo se manifesta não só para um ou de um, mas através dessa soma. E aí é um momento onde esse campo começa a oferecer respostas. Não porque exista um poder sobrenatural que um acessa e outro não, mas porque o campo é vivo, especialmente quando o coração está empenhado nessa oração, ou nesse propósito, ou nesse esforço de não ter uma vida vã, num esforço de estar pelo outro. À medida que a gente vai passando os dias, a gente vai acumulando ouro espiritual. Porque cada um e cada uma está sabendo o que está acontecendo para estar aqui despertinha e despertinho essa hora. E o que está tendo que lutar consigo, porque sempre a cama é um lugar super agradável que está disponível para cada um e cada um de nós, especialmente nesses horários. Ou que não seja a cama, que você tenha o hábito já. Mas essas reflexões não são comuns na vida da gente, mesmo para quem acorda já para meditar, ou para praticar yoga, ou para contemplar, não são comuns geralmente que a gente já acorde pensando a não pensar, ou seja, a sentir, a realizar, a invocar. Então, tudo isso termina sendo outra vez. São lutas pessoais e que vão trazendo ouro espiritual. Talvez alguns de vocês já tenham esquecido, perdão, ouvido falar sobre dedicação de mérito, que acontece no budismo. Então, ao final de alguma cerimônia, eu dedico mérito. Eu dedico mérito que eu acumulei
para que alguém possa conseguir algo. E dessa forma eu não me apego ao mérito que eu consegui de alguma maneira. De alguma maneira, o que eu pratico beneficia outros, ainda que num lugar muito sutil e sublime, porque lembra, o que a gente está fazendo aqui é o que a gente não sabe, mas que alguém ligado a nós, em algum momento enfrentando alguma dificuldade, eventualmente se detém naquele mesmo pensamento que antes não se detinha. Porque essa força, esse campo, ele vem envolvendo, ele vem trazendo, e esses mestres, esses mentores, essa guiança espiritual vem agindo de formas que a gente não entende. Então, eu sempre tenho um pouco de cuidado quando parece que existe uma explicação lógica. Porque a lógica é um lugar muito pequeno da consciência. Embora ela seja muito sedutora para o ser humano, ela é muito pequena para a consciência. Muito pequena. Ela, inclusive, ela termina encaixotando aspectos da existência que são muito maiores do que a gente pode delimitar com perímetro de palavras. Haja exemplo de Deus. Deus é tudo. Então, quando a gente fala Deus é amor, então, peraí. E todas as pessoas que encontraram Deus pelo ódio? Porque é um baita de um sofrimento, mas chega-se a Deus pelo ódio também. Porque tudo é Deus. Agora, quando eu falo Deus é amor, então eu estou falando que tudo diferente daquilo não é. E aí eu me condiciono a falar, bom, se aqui não tem amor, não tem Deus, e valha-me que isso aqui só pode ser o demônio. E ontem já foi dito, ou seja, o demônio é alguém que guarda Deus. Não está contra Deus, está servindo Deus, só que pela dor, pelo sofrimento, pela doença, pelo desequilíbrio. Então tem todos esses lugares para que, de novo, a gente olhe e veja, e o fato é, os dias estão se desdobrando. E esse ouro espiritual que a gente está aqui juntando, ele pode ser usado para algo. Dentro do que o Mahabharata, que a gente estudou no domingo, quem pôde entrar depois, ou mesmo quem não estudou agora, mas pessoas que já tiveram, por exemplo, outro dia eu falei de jejum e oração, e de novo a Justina me aparece aqui na tela, e a gente já fez jejum em Kamanduka, e outras pessoas que estão aqui, também dentro desses programas presenciais. A gente tem chamados que a gente pode atender, como que eu posso colocar isso de uma maneira mais clara? Chamados que a gente pode atender que vão levar a gente para esse ouro espiritual, como que a gente está colocando aqui. E a gente, como no Mahabharata e como em outras circunstâncias, a gente recebe essa bênção. No Mahabharata fica claro para nós o seguinte: na história, a gente vê pessoas que tiveram grandes bênçãos do divino, só que elas não tiveram maturidade. E aí, como ela não tem maturidade, quando ela recebe a bênção do divino, ela vai lá e amaldiçoa alguém. Ela vai lá e usa aquilo para matar alguém. A gente viu isso acontecendo com uma mulher no Mahabharata que eventualmente perde a vida porque amou odiando um homem. Mas ela tinha mérito. A mãe de um dos protagonistas tinha muito mérito, mas usa para quê? Para amaldiçoar. E termina realmente amaldiçoando alguém. Então, a minha pergunta é: a gente está vendo, está percebendo e está sentindo que tem coisas se movendo nesse campo? Porque isso está acontecendo em função de esforços de cada um e de cada uma. Pelo lado do Vale da Rainha, eu agradeço vocês por vocês estarem aqui. Porque o alinhamento interno que vocês estão se predispondo a fazer está mexendo no campo do Vale da Rainha. E pessoas estão começando a se manifestar para alguma forma de solução que a gente não tinha pensado. E em nome de Mestres Animais, eu agradeço vocês aqui por isso. Porque, de novo, o milagre, ele é divino, mas ele é operado por você, por mãos humanas. Esse é o poder do coração. Esse é o poder de um campo. E essa generosidade do divino é tamanha que quando ele percebe que você está oferecendo alguma coisa para alguém, ele te dá. E a minha pergunta é: com o ouro espiritual que você vem recebendo, você tem usado isso? Você tem realizado isso para a tua cura ou para reforçar valores anteriores? Porque as bênçãos estão abertas. Se o campo do Vale da Rainha está se movendo,
eu tenho certeza que o campo de vocês também está. Eu tenho certeza que estão chegando respostas. E não respostas porque algo aqui está sendo dito, porque tem muito de Deus, da deusa, do mistério, do divino, que fala com a gente sem usar palavras. E quando a gente acessa esse campo fala, conversa. Só que a gente precisa de maturidade para canalizar tudo isso. Então eu peço para que vocês tenham essa maturidade de canalizar na cura que é necessária para cada uma de nós, para a gente fazer a nossa parte de mudança no mundo, para a gente poder continuar, muitas vezes caminhando pelos infernos existenciais de cada uma de nós, e tem ele foi discípulo direto do mestre do Krishnadas, daquele que pediu para voltar para o Ocidente, para os mantras, enfim. E ele é super divertido. Quem já teve a oportunidade de escutá-lo, ele é muito divertido. E ele fala que as dificuldades da alma são como se fosse as dificuldades do ser humano são o currículo da alma. Ele é divertidíssimo. Ou seja, aquele currículo da alma diz assim: bom, eu tenho experiência nisso daqui porque eu cresci ali, e aí com isso eu fui trabalhar nisso daqui. Então, ou seja, toda a dor do ser humano, tudo que a gente passa como ser humano é o currículo da alma. E através desse currículo, a gente está se apresentando para o universo, falando: olha, eu aprendi, eu subi, eu fui, e assim vai. Enfim, é divertidíssimo, vale a pena escutá-lo em algum momento que se possa. Então, quando a gente realiza de novo, isso está se movendo, as respostas estão aqui acontecendo, e a gente só precisa ter a consciência de que a gente precisa continuar caminhando, recebendo essa bênção e encaminhando para curas pessoais e curas coletivas. E eu chamo a atenção disso aqui porque a gente também está, daqui a pouco, atravessando um ponto onde a gente vai estar mais perto do final do que do começo dentro do propósito que a gente fez. E pode ser que nesse período você tenha descoberto que você sim é capaz de levantar todos os dias nessa hora. Talvez nesse tempo você tenha descoberto que a meditação pode ser para você de uma forma diferente do que era. Talvez nesse período você tenha realizado que você precisa comer mais de alguma coisa ou menos de outro, mesmo dentro de uma dieta vegana. Talvez você tenha percebido que o amor que tem disponível nesse universo depende de você ter a capacidade de amar esse amor e não de simplesmente procurá-lo. Porque a busca nossa tanto foi muito a respeito disso, sobre buscar o amor. E a gente esquece que o portal para a gente encontrar o amor é a gente sentir o amor. Não é sobre receber o amor. Quantas pessoas não são extremamente amadas e não conseguem sentir? Depende da gente abrir, da gente girar isso daqui. Então, essa graça está descendo de alguma maneira sobre nós, que outra vez eu falo com propriedade, porque nós estamos no mesmo campo, e se algo está se movendo no Vale da Rainha, está se movendo para cada um de nós. Isso significa que a gente vai chegar num ponto aonde a gente diga assim, bom, agora o que ensinaram para nós e que causou muitos de nós a, a estarem em divãs durante a vida, depois de tal coisa, então eu fui feliz para sempre. Depois que fui feliz para sempre. Ou seja, não aconteceu mais nada. A vida foi. Seja, a vida nessa esfera, Jetsuma sempre lembra isso. É Sansara. E o Sansara tem a característica de despertar pelo sofrimento, porque a alma aqui tem contas abertas. Então, ainda que a gente vença alguma coisa, não significa que, nossa, venci, então agora vamos passar levitando no topo da montanha. Mais uma razão para não. Se a gente conquistar alguma coisa dentro da gente, o propósito daquilo não é a gente se manter trancado com a beleza que a gente recebeu. Todo mundo que é capaz de receber beleza e perceber beleza sabe que a partir da hora que você recebe, a partir da hora que você sente beleza, você tem um impulso praticamente imediato de compartilhar aquela beleza. Você deseja aquela beleza para os outros. Se aquela beleza é espiritual, viu que eu não estou falando de cobiça, onde a gente quer manter as coisas para nós e não quer que o outro tenha medo que o outro tome da gente, dá uma beleza que é espiritual. A gente quer dividir, a gente quer compartilhar, a gente quer passar. Então, esse campo está se movendo. Esse ouro espiritual está chegando para cada um de nós. E à medida que a gente vai caminhando mais para o final, isso tudo vai conversando com a gente de uma maneira mais intensa. Então, lembra, você merece.
Você merece. O que quer que tenha acontecido, você merece. Você merece essa felicidade, essa plenitude, essa cura, esse novo começo. Você merece. Porque uma forma da gente não fazer com que tudo mude é olhar e falar assim, não merece. E se a gente pensar no caso de mestres animais, vocês entendem que uma dificuldade para a nova terra para eles é que a maior parte das pessoas pensa que eles não merecem. Vocês percebem, ou seja, que a coisa é muito maior do que uma nova terra, da gente conseguir comprar uma nova terra? A gente está mexendo com uma consciência. A gente está provocando uma nova consciência e automaticamente sendo testado na busca por essa nova consciência. E óbvio, o Vale da Rainha está num palco onde a gente consegue enxergar. Agora, tem lugares nossos e lutas nossas onde tudo isso não fica tão claro. Então, a gente precisa trazer essa forma de falar: aqui se merece receber. E esse ouro espiritual a gente vai usar agora para criar coisas maiores em termos de bem para tudo isso que existe. Quando a gente tem essa dor, ainda que o divino, Deus, essa surja, apareça com as bênçãos para nós, porque a gente não tem, porque a consciência não desce, não vem, não manifesta. Então precisa ter esse lugar. Você precisa entender, a gente precisa entender de um outro jeito. O amor de Deus é incondicional por nós, porque ele não precisa de nada da gente. O nosso amor é condicional pelo outro, porque a gente precisa de certas coisas do outro. A gente está aprendendo a, independente do que a gente receba, continuar amando. O relacionamento, sempre. O relacionamento a gente escolhe. O amor, não. O Sati fala isso sempre, sempre me lembra sempre disso, fala no meu coração sempre isso que ele falou uma vez pra mim. Amar, você tem que amar todo mundo. Se relacionar, você pode escolher. Mas amar, você vai ter que amar todo mundo. Quanto tempo te leve, você se vira. Se relacionar, não. Se relacionar, você usa aí esse livre-arbítrio, essa coisinha pequenininha que te deram. Isso aí você usa. Agora, amar, você vai aprender a amar todo mundo. E através desse amor, você vai provocar a cura e vai subir. E é importante na trajetória toda, à medida que esse ouro espiritual desce, que desafios outros vão aparecer. Porque essa é a jornada da vida. Então, seja através de doenças de familiares, através das nossas próprias doenças, através de indagações, através de... vão acontecer. E é importante que cada um de nós saiba para onde voltar. E é para voltar para esse campo, onde o divino pode agir, onde ele pode oferecer respostas. É onde ele pode dar forças para que a gente se mantenha a serviço. Viver em um mundo onde a nossa encarnação, sem maiores acontecimentos, implica na gente ver um corpo envelhecer e com isso sentir a perda de mobilidade, perceber que como a gente era antes, a gente não é mais, pro bom e pro ruim. Tem certas coisas que a gente olha e fala assim, ai, que bonito. Já não sou como antes. E tem outras coisas que a gente, apesar, já não sou como antes. Ou seja, é isso, ou seja, essa relatividade de estar aqui. E a gente aceitar isso de peito aberto e viver todas as belezas que existem na queda e no levantar. A gente se lembrar que esse inferno que a gente atravessa aqui, figurativo, é um inferno aonde a gente não vê Deus e aonde a gente não vê Deus, a gente deve continuar andando e não se deter no nosso choro, na nossa desistência, na nossa falta de fé. Até que nesse mesmo inferno tem uma passagem bonita que a gente está prestes a chegar no Mahabharata, onde um dos protagonistas se vê no inferno e aí ele estava procurando uma pessoa que ele amava muito. E quando ele está no inferno e ele encontra essa pessoa, ele vira para o secretário de Deus que está com ele e fala para ele, olha aqui, você pode voltar e me deixar aqui. Porque o secretário falou que ele estava acompanhando só, mas quando ele quisesse ele podia voltar. E aí ele diz assim, você pode voltar lá. Inclusive fala lá para ele que eu não vou sair daqui não. Que eu cheguei no paraíso. Porque quem eu amo está aqui. E que beleza tudo isso, ou seja, a gente tá nesse amor, não importa onde, a partir da hora que a gente sentiu amor, a partir da hora que a gente encontrou esse divino representado de tantas horas, estamos no paraíso. E isso significa que às vezes a gente tá no inferno da doença, no inferno da crise, qualquer que seja, no inferno, e se lá surgir Deus, ali é o paraíso. Esse é o ponto de transcendência.
Esse é o ponto de transcendência. Então eu peço aqui para que outra vez a gente está caminhando. Realizem que o campo está se movendo. Realizem respostas, realizem sensações, realizem caminhos. O que vocês ofertaram e estão ofertando para o Vale da Rainha, a partir dessa reflexão de alinhamento interior, está gerando bênção para mestres animais. E eu, representando o Vale da Rainha aqui, sou muito grata a vocês por isso. E eu desejo com todo o meu coração que isso reverbere na vida de vocês, como ouro espiritual, como respostas, como fortalecimento, como renovação. A gente precisa renovar sempre, renovar a nossa fé, renovar a nossa força. E eu desejo grandemente isso. As lutas não vão cessar. Elas não vão cessar na nova terra, elas não vão cessar quando a gente receber uma cura, elas não vão cessar. Elas vão continuar, mas a gente vai percebendo que as lutas mudam porque a gente mudou. E a gente percebendo as nossas lutas, tem aspectos do que a gente quer para a vida que as variáveis estão relacionadas só à nossa vida. Quando a gente luta por causas, as variáveis não são só nossas. E aí é muito fácil para o buscador, para a buscadora, que a gente se sinta intimidado, porque afinal de contas a gente não tem pleno controle. Às vezes, quando é uma coisa só nossa, a gente acredita que ali dependa só de nós. É isso, não é controle, que dependa só de nós. Quando a gente fala de causas onde envolve consciência, não depende só da gente. Não é simplesmente a gente falar como comentei. Então, eu mereço ter esse recurso para disponibilizar para o outro. Tudo bem, você merece, só que todo mundo que dá esse recurso, a maior parte, pensa que quem está precisando não merece. E aí, automaticamente, a gente tem um impeditivo. E isso acontece em outras causas também. Então, mudar a consciência é o trabalho mais difícil que a gente tem. Na gente, no outro, no mundo. Agora, não é porque é difícil que deixa de ser bonito. Quando a gente pergunta quem foi mãe, teve parto normal, dizem por aí, eu não fui mãe, mas dizem por aí que é uma baita de uma dor. E a pessoa, a mulher, às vezes fala, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Foi o dia que eu mais senti dor na minha vida. Daí a gente pergunta, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Ah, o dia que eu parei meu filho. Meu Deus do céu, mas dar à luz é uma experiência incrível. Foi incrível. Mas não foi o dia que você mais teve dor na vida, meu amor. Sim, mas foi o dia mais lindo, foi incrível. Nossa, e daí eu senti e força criada. Então, dor e beleza não vão diferente. Quando você passar por dor na vida, não pensa, bom, Deus não está aqui. Limpa o olhar, limpa a lente, arranca o véu. Dor e beleza não vão separados. Só que essa beleza estética, essa beleza que a gente inventou, fabricou, essa daí ela se corrompe muito fácil. Agora, essa beleza do espírito, ela não se corrompe, nem na dor. Ela não se detém na dor. Ela se mostra mesmo assim. E esse é o tipo de beleza que a gente precisa ver. Então, a nossa vida, de novo, sem maiores, a gente simplesmente está num corpo que vai envelhecer. A gente vê a passagem de mestres animais perto de nós. E não mestres animais da indústria, os nossos mestres animais, que a gente chama que é nosso, ou seja, desse eu, mim, meu, que a gente se relaciona. A passagem dos nossos pais, dos mais velhos. Porque não é só a passagem, gente, mas é até chegar na passagem. Se a pessoa não teve um preparo durante a vida para encarar essa grande aventura que a morte é, aquele momento pode ser de profundo sofrimento e de profundo teste para todo mundo que está em volta. Só isso já é um baita de um desafio para estar vivo aqui. Daí, em cima de tudo isso, tem os propósitos, o que a alma cena. Tudo isso está ali de novo. É difícil, mas é bonito. Então percebam tudo isso, realizem no silêncio de vocês esse Deus, esse divino que vem chegando, vem sussurrando, vem trazendo dessas belezas que muitas vezes estão nas dores. É muito comum que crises levem a novos começos. Então, quando está doendo muito,
Talvez seja o dia do teu parto. Talvez seja você se parindo. E não algo para você correr. Algo para você se entregar. Algo que você fala, doeu tanto, mas foi o dia mais bonito da minha vida. Como eu fui feliz naquele dia, aonde aquele grito foi a tua chegada a um novo mundo. Aquela escuridão permitiu que um feixe de luz aparecesse e você seguisse aquela luz como um nascimento. E que você se revisse, se refizesse, seguisse. Então, eu gostaria de lembrar isso aqui para nós, à medida que a gente vai. Ouro espiritual tem sido criado aqui. Vocês têm criado ouro espiritual não apenas para o Vale da Rainha, não apenas para os mestres animais que estão no Vale da Rainha, mas para um propósito que o Vale da Rainha serve. Sei que é comum a gente falar a missão do Vale da Rainha, ou a missão desse lugar, ou a nossa missão. Gente, olha o nosso tamanho, pelo amor de Deus. A missão é mais alta que a gente, é a gente que serve a missão, não é a nossa missão. Que raio que o ser humano sempre tenta levar as coisas para ele, é tudo sobre nós, é minha missão. Não, a missão é de Deus. E a gente, se a gente tiver a honra e o privilégio, a gente vai servir a missão de Deus, da deusa, do propósito. Então a missão não é nossa, não é, é uma missão maior. E isso tudo de novo, esse ouro espiritual está sendo criado. E eu desejo grandemente que vocês estejam realizando, porque eu tenho certeza na minha louca fé que é o mesmo campo. Então, se está movendo aqui, está movendo aí. Porque é o mesmo campo. E esse campo sempre funciona para além de tempo e espaço. Ele transcende tudo isso. É um campo que quando a gente sente, quando a gente se entrega, quando a gente faz esse tipo de trabalho de elaboração, ele vai expandindo, ele vai criando ondas na superfície dessa, infelizmente, desse rio que parece calmo, que não é um mar da consciência, é uma água parada da inconsciência. Isso precisa se mover para que vire mar, para que Deus possa entrar. E esses movimentos geram esse tipo de mudança. Então, outra vez, eu só quero chamar atenção aqui para isso. Esse campo está se movendo. Recebam, recebam. Recebam e usem disso para vocês, através de vocês, porque o mundo precisa mudar. E o trabalho que está sendo feito aqui por vocês, toda manhã, tem me emocionado muito. E eu só quero fazer essa pausa hoje, porque outra vez as lutas, os desafios não param. Mas quando eles batem a minha porta na vida, eu olho e penso, eu tenho, conheço, sei de pessoas que são capazes de se predispor a reflexões, a silêncios, a desconfortos, para encontrar portas interiores aonde o amor por elas possa passar e canalizar no mundo, ser canalizado no mundo. E aí, quando essas lutas de novo me alcançam, de alguma maneira elas não me intimidam. E porque eu encontro vocês, representantes de Deus e do divino, ainda que esse inferno pareça ao meu redor, dentro de mim, vocês trazem a presença de Deus. E eu tenho certeza que, como vocês fazem isso comigo, vocês fazem ao redor de vocês. Então eu peço, imploro, rezo, continue. Pedir para a gente alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos, respirar profundo. Também, à medida que a gente desdobra o silêncio, desdobra nesse tempo e propósito, o silêncio começa a ser um espaço sagrado, aonde outra vez Deus, o divino, a deusa, os mentores, os professores, falam através da boca dos que estão perto de nós, do campo que a gente invoca,
Mas à medida que a gente vai adentrando a vida espiritual, vai acumulando ouro espiritual, a gente começa a perceber que nem toda fala usa palavra, porque o nosso coração se abre. O nosso coração vai se abrindo uma pétala por vez. O nosso coração vai se abrindo à medida que cada espaço de coraça interior vai sendo substituído por sabedoria, por perdão, por compaixão. E esse coração se abrindo, ele começa a entender, a ser fluente em outros idiomas. E essa fluência em outras línguas permite que se comunique, não apenas por palavras. Isso inclui comunicações com mestres animais. Isso inclui comunicações com espíritos encarnados ou não, que não necessariamente usam de palavras. Mesmo espíritos encarnados para se comunicar, como no caso de mestres animais e também de alguns seres humanos, à medida que o teu coração se abre uma pétala por vez, até aquilo que em um amigo ou em um familiar não é comunicado por palavras, você começa a sentir. E a tua sensibilidade também começa a notar e a perceber o desaparecimento de pessoas quando elas se isolam. E esse coração que vai se abrindo, através dele, resgates são feitos. E pessoas podem voltar a se sentir queridas e vistas, e dessa maneira se darem uma segunda chance. E porque a comunicação começa a acontecer com o mestre animal. A comunicação não do que você é capaz de falar para um mestre animal, mas a comunicação do altíssimo mistério do que um mestre animal é capaz de falar para você. No amor, todas as línguas são faladas, ainda que silenciosamente. E o amor reside na tua capacidade de amar. Abdica da ilusão do ego de conhecer o amor sendo amado. E dessa maneira, dá ao outro o direito de não amar você. Mas estabelece o dever para o teu espírito de amar até quem não te ama. Essa é a tua responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Sentir um amor tão valente e corajoso, tão capaz e destemido. Um amor que consegue amar cada um dos seres. E que amando cuida, zela, protege. Através da tua consciente respiração. O teu coração vai se abrindo, movimentando o teu cardíaco. E sem que você possa explicar, já não se sente mais como se sentia. Algo mudou. Mas o quê? Esse é um mistério que vem não no conhecimento nem na lógica, mas na sabedoria que sente apenas. Que abdica de emoções inferiores para sentir o sentimento
universal, o amor. Todas as emoções derivam do amor ou do amor do avesso, a falta dele. Portanto, o amor é o sentimento. E todos os altos e baixos, os sobes e desces desse coração, apenas emoções. Escolhe agora te firmar no sentimento e não nas emoções. Escolhe se firmar no Altíssimo. Escolhe se firmar na sabedoria dos que te falam, ainda que sem palavras. E no contato com esse campo. Aprende a confiar no que dele você escuta. Nas orientações que atravessam o teu coração. Nesse silêncio, escuta não as palavras, mas a vibração do que te chega no cardíaco. E pela vibração do que te chega no cardíaco, escolhe a tua direção, entendendo a tua responsabilidade na realidade interdependente que se manifesta nessa esfera. Esse entender é uma realização cognitiva, como quem abre o olho e vê, sem precisar pensar no que observa. Essa compreensão que aqui se fala é a compreensão onde o coração se abre e consegue amar. E amar entende que deve continuar, que deve lutar, que deve se refazer, que deve se acreditar, que deve se levantar, não importa quantas vezes as quedas, que deve se reconstruir, não importa em quantos pedaços já tenha se quebrado. Adentrando o silêncio, sentindo o campo, a presença dos teus mentores, desse lado do véu, do outro lado do véu. Sentindo teus mentores como encarnados ou desencarnados. Sente e torna teu o que você sente. Torna teu o amor. Teu da tua alma. E compreende também por realização que nada do que é dado a você é apenas teu. Torna teu na responsabilidade de compartilhar esse amor, de expandir essa consciência, de inspirar outros pelo teu exemplo, de caminhar com firmeza, mesmo quando pisando sobre areia movediça. Luta as tuas batalhas interiores para que o amor vença, para que a consciência vença, para que o silêncio que fala vença, para que o propósito, que é maior que nós, que cada um de nós, o propósito que cada alma é convidada e que apenas algumas almas atendem, esse propósito deve vencer. E ele apenas vencerá através de cada um e de cada uma. Não pode vencer por nós.
só pode vencer através de nós. Luta as tuas batalhas para que prevaleça o propósito, o amor, a sabedoria, a compaixão e o serviço. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Benditas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos curar.
As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Benditas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. Tua voz é o teu primeiro instrumento. Quando você falar, canta. Quando você falar, invoca. Quando você falar, traz para a Terra a vibração superior dos mundos que precisam manifestar aqui e agora. E quando você falar, cantar, permita que a tua alma e a alma dos que estão próximos a você possa dançar. Namastê. Graças. Muito agradecida de coração pelo que vocês estão movimentando no mundo. Que tudo isso retorne para vocês como bênçãos incontáveis e que através de vocês alcancem muitos outros seres. Muito agradecida e até amanhã. Grande beijo.